Bom dia, gente! Parabéns a todas as mulheres, mesmo as que não são casadas. Deus está preparando um presente para você hoje. Talvez você poderia falar, nem casado eu sou, cadê meu presente? É Deus que prepara. Deus é seu marido para quem não é casada. A Bíblia fala que você vive para o Senhor. Oh, glória! Aleluia! Eu trouxe dois textos que eu quero que você perceba comigo. Quero que você analise comigo. Dois textos com a mesma história. E você vai perceber que em cada texto tem história que se repete e tem no texto a mesma história que ela muda. E eu quero que você perceba comigo que ela repete uma na outra. Mas antes, vamos ler os dois textos. Um está em Mateus, no capítulo 8, por gentileza. Mateus, capítulo 8. Veja comigo o verso... Mateus capítulo 8, se a nossa equipe puder colocar, eu vou ler na versão João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, ARA. Se a sua Bíblia for uma tradução um pouco diferente, seria bom você acompanhar aqui no telão. Oh, glória a Deus! Olha que história, que experiência que Jesus teve com o centurião. Olha o que a Bíblia diz a partir do verso 5. Mateus, capítulo 8, verso 5, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Fala assim, uau! Agora veja o mesmo texto no Evangelho de Lucas 7. Um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Evangelho segundo Lucas, o mesmo texto. Olha que interessante. No capítulo 7, Lucas capítulo 7. Leia comigo a partir do verso. Lucas 7, verso 1. Lucas capítulo 7, verso 1, diz assim: Tendo Jesus concluído as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Este homem é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz ficará curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E a outro servo faz isto e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Fala, uau! Perceba, a mesma história em perspectivas diferentes. Mateus narra que o centurião o encontra, pessoalmente. E suplicando diz, meu servo está doente, horrivelmente paralítico. E Jesus disse, eu irei curá-lo. Ele disse, não sou digno que entre na minha casa, então manda uma palavra e ele vai ficar curado. Porque eu sou homem sujeito à autoridade.
No outro texto de Lucas, Lucas narra que o centurião nem encontrou Jesus, porque não se achou digno de encontrá-lo. Então pediu para que uns servos fossem até Jesus e suplicaram, dizendo: esse homem é bom para o nosso povo. Ele nos edificou até mesmo uma sinagoga. Faça o que ele está pedindo, Jesus. Jesus disse: então eu irei curá-lo. O servo dele. Então, no meio do caminho, enviou outros, dizendo: não, peça para Jesus não vir, que eu não sou digno de recebê-lo aqui em casa. Fala para ele mandar só uma palavra e vai funcionar. Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Perceba, um texto diz que Jesus encontrou o centurião, outro texto diz que ele nem o encontrou, só ouviu a notícia que ele enviou. Mas uma coisa se repete nos dois textos. O que se repete? A frase do centurião dizendo quem ele era. E em seguida, dizendo quem Jesus é. Porque ele diz: também, essa palavra também, eu sou também homem sujeito à autoridade. Ele estava dizendo: eu sei que o Senhor é homem sujeito à autoridade e eu também. Isso muda todo o cenário. Preste atenção. Um centurião era alguém que comandava 100 soldados. Ele disse a Jesus: eu tenho autoridade sobre 100 soldados. E essa autoridade não foi dada por mim mesmo. Existe alguém em Roma, eu sou romano, um soldado romano à minha disposição, e alguém em Roma me delegou a autoridade. Eu estou sujeito ao que Roma fala. Quando Roma fala, eu faço. E porque eu estou sujeito a Roma, quando eu falo com o soldado, ele me obedece. Porque ele sabe que eu estou carregando uma ordem, não de mim mesmo, mas de alguém maior do que eu. Simples ou não? Quando ele disse que do mesmo jeito Jesus funcionava, Jesus se admirou e disse: se ele fosse mineiro, ele ia falar: uai, nunca vi uma fé desse tamanho, menino. Nem na roça, nem na cidade, nem Israel inteiro. Que trem doido é esse? Mas preste atenção, porque ele disse: eu sou homem sujeito à autoridade e quando eu falo as coisas acontecem. Jesus, o Senhor também. Eu sei que o Senhor está aqui na terra não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que te enviou. Não, os amém tem que começar agora. Só para eu te avisar, que aí agora começa os amém. Pra você entrar no clima, ok? Então, quando ele ouve isso, Jesus diz: esse rapaz entendeu como funciona o reino de Deus e a autoridade, porque eu não vim fazer o que eu quero, foi ele que me enviou. Certa vez Jesus disse: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, eu não faço o que eu quero, eu faço o que ele manda, e por isso os enfermos são curados, e por isso os paralíticos se levantam, e por isso os mortos são ressuscitados. Porque não é na minha vontade, é na daquele que me enviou. Existe alguém maior do que eu, sustentando o que eu falo. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, porque não falo de mim mesmo. Certa vez, Jesus encontrando certas pessoas, ele disse: se existe um bom aqui, o nome dele é Deus. Por que me chamam de bom? Meu Deus! Quando o centurião diz: do mesmo jeito que eu atuo para Roma, o Senhor atua para o céu. Ele diz: nunca vi fé semelhante a essa, nem Israel. O trem organizado só. Manda, o outro obedece, todos se submetem e o milagre acontece. Esses somos nós no reino de Deus. Deus fala. Não, aí você fala assim, ó, eu obedeço. Pode ser? Deus fala. Ele libera uma palavra. O que ele diz. Eu amo o que Deus diz. Oh, aleluia. Pergunta assim, o que foi que ele falou mesmo? Não, pergunta, o que ele falou mesmo? Memo. Ok. Veja comigo o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, por gentileza.
que nós vamos entender a ordem de Deus. Porque quando Deus fala... Rapaz, está diminuindo o trem. Vamos de novo. Porque quando Deus fala... Oh, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem língua, ora em línguas. 2 Coríntios 5, veja comigo especificamente o verso 17. Oh, aleluia. 2 Coríntios 5, 17 diz assim: e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Porque quando Deus fala... Oi? E as coisas antigas? Eu não sou museu para viver de passado. Porque tem dois extremos, dois. Um é aquele que diz assim, porque foi em 1994 que a glória de Deus descia. Hoje em dia parece, é os memes da internet, né? Aí toca uma música lá atrás. Quero vestir sua camisa, Jesus. Calçar seus sapatos, me envolver em teus abraços, Senhor. Como é que é aquela música? Te adorar e te adorar. Nessa época, o fogo descia. Nessa época, tem gente hoje na internet chorando por isso. Volta, Senhor, àquela época. Oh, meu Deus. Mas, por outro lado, também tem o outro extremo das pessoas que querem viver do passado. Porque assim, eu era mal, hein? Eu bebia, eu fumava, dançava até forró e pagode, até na boca da garrafa. Ei, uma nova, as coisas antigas. Deus fala. Vamos cortar esse assunto do nosso meio então, gente. Se for para dar um testemunho assim, para falar assim, englobar tudo, eu já fiz isso aqui, mas Jesus me salvou. Aí você manda uns 10 minutos de Jesus me salvou e 2 segundos do passado. Aí tá liberado. Se for para dar aquele testemunho, porque quando lá atrás te adorar, quando lá atrás você vivia a glória de Deus e agora está melhorando, aí está liberado. Mas ficar vivendo de passado, mas deixa eu te contar, uma nova realidade nasceu e tudo isso, verso 18, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério da reconciliação. Porque quando Deus fala, qual é o nome do seu ministério? Alguém disse outra vez, rapaz, eu preciso ter um ministério. E aí tem vários sentidos, quando a pessoa fala isso, ou ela quer liderar um departamento, ou ela quer pregar. Tem vários sentidos, eu não sei qual seria o sentido. Mas uma coisa é fato. Deus disse que você já tem. Ele te deu. Receba o ministério da reconciliação. Olha a sua área de atuação, ó. Tiago, qual é o meu campo de atuação? O mundo. A abrangência. Qual é a abrangência do meu ministério? O mundo inteiro, as nações. A abrangência do meu ministério não é a igreja local, não é a cidade local, não é o Triângulo Mineiro. A abrangência do nosso ministério é o mundo inteiro. Quem te deu? Receba. Porque ele fala... O ministério... Agora, pergunta assim, mas como que atua? Não, pergunta, como atua nesse ministério? Assim, olha o verso 19. Olha o verso 19, assim, a saber,
Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha como funciona, ó. Olha como funciona. Olha você no seu ministério da reconciliação. Ô raça de víbora, ô cachaceiro, ô maconheiro, Deus não te chamou para isso é errado. Você vai para o inferno, ô Satanás. Não é assim, não é assim, não é assim. Não é decidindo quem entra no céu e quem vai para o inferno, que é o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é, abençoado. Eu abençoado? Eu não sei disso não. Ele já te abençoou em Cristo. Eu venho te contar uma boa notícia. Deus não está imputando pecado a você. Ele te resgatou e te libertou. Você está livre. Não, aí o pecador vai falar, não, mas eu tenho pecado demais, você que não sabe o que eu faço. Você não quer nem saber, eu sei que o que você faz, Deus apaga as transgressões. Deus usa de misericórdia, Deus te livra e te salva. Mas eu não mereço. Parabéns, nota 10 na prova, é sem merecer. Venha! Todos os cansados, sobrecarregados, e o que Ele vai fazer? Vai aliviar você. Essa é a mensagem do ministério da reconciliação. Eu não vou naquele almoço de família, porque a turma da cachaça vai estar lá. É aí que você vai. Mas não é para beber cachaça não, vai devagar. Calma, calma. Você vai para carregar as boas notícias. Tiago, mas eu não aguento, porque lá só tem música que falam palavras ruins e não sei o quê. Aí você vai e leva ainda seu pendrive. Que quando o povo tiver daquele naipe da cajibrina lá em cima, você lança, entra na minha casa. Em forma de pagode ainda. Entra na minha vida. Pô, gostei dessa música, então cante. Cante mais a canção. Aí é o cavalo de Troia infiltrado. Glória a Deus. Quantos tem o ministério da reconciliação aqui? É esse ano que a sua família vem. É esse ano que eles vão nascer de novo. É esse ano que o seu tio vai estar aqui. Tiago, mas meu tio cachaceiro é ele. É o que vai tomar mais da ceia, vai ser ele. Aleluia. Porque quando Deus fala... Verso 20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Meu Deus, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cadê os embaixadores de Cristo aqui? Meu Deus! Um embaixador é um representante legal de outra nação em outra nação. Nós somos representantes legais do reino celestial nesse mundo em trevas. Um mundo perdido, onde as notícias são más e dizem que vai piorar. Mas nós temos embaixadores se levantando com a palavra de Deus, com a palavra da fé. Ousados. Vamos lá, vamos fazer um teste do embaixador chegando no jantar de família dos cachaceiros. Vamos lá. Olha como é que você chega. Aí os irmãos falam: chegou o crente mal-humorado. Como é que tá a comida da tia? Tá faltando sal. E a carne tá mal passada. Bebe alguma coisa? Eu não bebo cachaça. Bebe uma água? Não. Esse ambiente é ruim demais, vocês têm que mudar de vida. Eu não aguento mais uma família dessa. É por isso que Deus não faz. Olha que família
como é que chama? Aquela busca-pé. Que bagunça. Não. Tá errado. Fala assim, pé. Ah, vamos chegar o crente, cheio do Espírito, cheio da palavra. O embaixador de Cristo chegou. E aí, filho da bênção? E aí, filho de Deus? Mas você está animado assim por quê? Porque o meu Deus vai te salvar hoje. Vem abraçar aqui para você pegar um pouco da unção. Aí eu te pergunto, quando ficar alguém doente na família, vai chamar quem? Quando ele estiver passando sufoco, vai chamar quem? Talvez aquele dia você não pregou, mas eles viram um embaixador em movimento e quando eles precisarem sabem onde encontrar. Não é na igreja, é em você, os membros do corpo, fora da igreja, cumprindo a missão celestial. Oh, aleluia. Porque quando Deus fala, é você lavando a louça depois do almoço de família. Não, deixa que eu lavo tudo. Ei, é você limpando. Falando, mas esse fulano é servo mesmo, hein? Disse, não, eu já estou acostumado, aprendi a servir lá na igreja, eu sirvo aqui também. Hã? Está se levantando uma geração de embaixadores, de ministros da reconciliação para a glória de Deus. Tiago, e qual é a mensagem? A mensagem é uma só. Ele morreu e derramou o seu sangue. Ele levou no seu corpo, e esse pão representa o seu corpo, e esse vinho representa o seu sangue. Ele carregou no seu corpo todas as maldições, toda a enfermidade, todo o pecado. O sangue derramado mostra a purificação legalmente conquistada na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. Mas eu estou precisando de um grande milagre. O embaixador diz, Jesus resolve o que o homem não resolve. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Você fica com Jesus é a resposta, tá bom? E a mensagem aos enfermos, e aos carentes, e às famílias. Qual é a mensagem ao caos do mundo? Qual é a mensagem que você vai levar à sua família? No seu trabalho? Jesus é a resposta para a glória de Deus, amém? E essa manhã é uma manhã de celebração. Nós vamos celebrar a redenção em Cristo. Eu quero convidar o Ministério de Música, por gentileza. E nós vamos nos mover no Espírito. E se você está aqui ouvindo essa mensagem pensando, eu gostei desse trem. Você não pensou isso, não? Se você está nessa manhã pensando, achei bom. Eu penso que é assim mesmo. E você nunca nasceu de novo, você pode receber Jesus como Senhor e Salvador. Basta fazer uma oração, crendo que Ele morreu e ressuscitou, e você está livre. Se você acredita que Jesus morreu e ressuscitou, eu quero que você participe da ceia conosco, e você o receba como Senhor e Salvador da sua vida. Se existe alguém enfermo, quando você comer esse pão, saiba que pelas pisaduras de Jesus você é completamente sarado e você recebe a sua cura. E se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, quando você tomar a ceia, prepare que as línguas vão fluir do seu interior. Em nome de Jesus. A nossa equipe está aqui. Eu vou orar pelos alimentos. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por esse vinho e por esse pão que representam o seu sangue e o seu corpo, no nome de Jesus. A nossa equipe vai distribuir e nós vamos cantar uma canção celebrando ao Rei da Redenção. Aleluia. O sol se apagou, ali estava morto o
corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele seu respiro, em trevas se encontrou o Filho. Guerra contra a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, até estremeceu o sepulcro se nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu a morte, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu a morte, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu a morte, ele venceu a morte, Aleluia, oh glória a Deus. Se a nossa equipe puder, coloque para nós o 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Aleluia, olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. A Bíblia diz: o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei, que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice representa a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. A pergunta é: você se lembrou da obra redentora de Jesus hoje? Você se lembrou que ele esteve na terra, falou com o centurião, demonstrou a sua submissão a Deus e a sua autoridade na terra?
Você se lembrou que Ele morreu e ressuscitou, e agora você está livre dos pecados e recebeu a remissão dos pecados, e com ela, um ministério da reconciliação. Obrigado, Senhor. Cremos que o Senhor está vivo. Amém. Te damos graças em nome de Jesus. O pão que está partido, você pode tomar em nome de Jesus, comer, desculpa. Você pode participar também do vinho, o sangue representado que nos purificou. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Quantos sabem que aquele que ressuscitou está vivo agora? E Ele está à direita de Deus. E Ele intercede por nós. E a Bíblia diz: o pecado veio por meio de um só homem, entrou a morte. Mas por meio de um só homem também entrou e chegou a vida. E os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Nós não estamos aguardando Jesus voltar para reinar, muito menos o reinado será no céu. Esse reinado já começou. Quem está reinando em vida aqui, celebra a vida de Jesus. Vamos celebrar.